Pessoal, então boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa segunda aula, né, de Psicologia no Recursos Humanos. Vocês viram que durante o dia, ontem à noite, no dia de hoje, eu mandei alguns relatórios nos grupos. Aquele relatório que eu mandei não foi de atividades que não foram feitas, e sim de alunos que ainda não estavam ainda participando tanto da plataforma Classroom, que é o sala de aula, que é onde eu posto material. Todas as aulas, o material é por lá, tá bom? Para também não ficar pesando os celulares de vocês, tá bom? Para não ter problema de travar, encher o celular de vocês. E também o Forms. Por que o Forms? Quando vocês mandam atividade, ou respondem atividade, muitas das vezes é um nome diferente. Igual hoje eu perguntei o nome de uma pessoa hoje no grupo. Então, quando eu tenho esse contato de vocês, o e-mail, o nome e o telefone, quando eu quero saber quem é a pessoa que está devendo atividade ou que mandou a atividade de forma correta ou incorreta, é por aquela informação. Então, o que acontece? Eu vou compartilhar com vocês, antes de iniciarmos, ah, esse relatório. Só um minutinho só. Então, essa lista não tem nada a ver sobre atividades de vocês. Então aqui eu estou na tela do meu computador aqui com vocês aqui. Então, eu tenho essa lista aonde eu tenho a forma de entrar em contato com vocês, ó, os nomes dos alunos. E aqui, formas, que é aquele que vocês passaram algumas informações, e o Classroom, aonde está as atividades. Note que quando eu coloquei a palavra sim, é porque a pessoa já está acessando. Então, por exemplo, aqui ó, tá vendo aqui? Tá no Forms, porém não tá no Classroom ainda. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá no Forms, mas não tá no Classroom. É o Classroom, isso. Aqui já é o contrário. Tá no Classroom, mas não entrou no Forms. Aí eu tenho duas pessoas que até agora não tive informações, que é o Wellington Aparecido e a Vitória Aparecida. Pode, né, talvez possa até ser parentes, né? Então, são essas duas pessoas que não acessaram nenhuma das duas plataformas e três pessoas que está intercalando. Entrou, acessou uma, mas não acessou o outro. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Ô, professor, me tira uma dúvida aqui. Certo. Quando a gente vai entrar, aí lá aparece um negócio lá para você pôr o seu e-mail, o número do telefone, né? Isso. Foi um dos primeiros, né? Aí no Isso. caso aqui lá eu, né? Quem está falando? Ai, é a Juliana. Tem duas. Qual? Não, Juliana Aparecida de não. Oliveira. Então você entrou no Forms, que é aquele primeiro, tranquilo. Mas você não entrou no Classroom, aonde está o conteúdo, a atividade. Você entendeu? Por isso Aí no caso ontem apareceu aquelas perguntas, né? é Aí eu porque respondi. não, é porque ontem as perguntas eu mandei para vocês no grupo, entendeu? O link. Mas não é todas as vezes que eu vou mandar no link, entendeu? Porque eu vou estar beneficiando aqueles alunos que não assistem aula. Ah, E eu entendi. tenho que fazer lá no Classroom, aonde vai estar. Aqui no Classroom, aqui, ó, quer ver? Ó, no Classroom, por exemplo, ó, atividade aula um de ontem. Ou seja, ele tem um material em PDF que vocês podem baixar na hora que vocês quiserem e a gravação da aula. E a Isso. atividade um, aqui ó, o link da atividade um, igual hoje. A aula 2 ficou disponível às 18 horas, que é o conteúdo. Ó, note que ele não tem o vídeo, porque o vídeo está sendo feito Ah, agora. E a atividade, ó, ela ainda está inativa, ó, hum. programado para as 20 horas.
Então, o que acontece? Que ontem, como tinha muita gente que ainda não tinha acessado a plataforma, eu Uhum. acabei mandando no grupo. Aí, no caso, eu tenho que voltar lá, Não, é só, entrar lá e é, fazer. é só clicar naquele hoje eu mandei os dois links. O segundo, Uhum. aquele que está o seu nome, entendeu? Ah, Só o que está o seu nome. uhum. Aí você entra para ter Aí no, acesso. aham, certinho. Então, aí no caso, então, depois eu entro, então, Ok, pode né, ser. depois da aula. Pode Pode ser. ser? Pode ser. Então tá bom, é porque eu tô no trabalho e tá com muito barulho. Eu vou desligar o microfone aqui. Não, tudo bem. Quem mais quer perguntar alguma coisa? Quem levantou a mão pode falar. Não, ninguém. Beleza. Pessoal, nesse exato momento, nós estamos com 21 alunos em sala de aula, ou seja, são, como eu falei para vocês, são 30 alunos, mas eu já tive contato com 28, então dois eu não tive, então 7 ainda não acessaram ainda, mas 21 já acessaram. Então, pessoal, vamos começar então, sem delongas na nossa aula. Quem aqui leu o material da segunda aula? Beleza. O que vocês acharam do segundo, o capítulo 2? Vamos pôr assim, capítulo 2 da nossa aula. Quem leu? Alguém quer comentar alguma coisa até agora? Ou vamos ter nossa aula e vamos ter nossa aula, depois a gente troca ideia, né? Beleza, pessoal, então vou começar então. Vou compartilhar aqui, eu vou pôr a tela, eu vou compartilhar aqui. Então o tema da nossa segunda aula, processos básicos relacionados com a psicologia. Então, ah, lembrando que esse material não é um material que existe na internet, tá bom? Não é um material que foi baixado na internet. Não é um material que vocês vão conseguir, vai ter, alguém vai achar com facilidade. Esse material, ele foi criado por mim, baseado em alguns autores, tá bom? Então, eu pesquisei vários autores e nessa pesquisa eu criei esses slides que são esse conteúdo de hoje. Na verdade, de todos os conteúdos. Então, quando nós falamos de processos relacionados com a psicologia, ah, como nós falamos ontem, até trocamos várias ideias ontem sobre isso, ele é um recurso para adaptarmos com nossa parte comportamental. E a psicologia, ele não é apenas por nosso lado de trabalho, ele pode ser pelo lado acadêmico, pelo lado estudantil, até também pelo lado pessoal, né? Então, nos dias de hoje, a parte psicológica da pessoa, não sei se vocês vão concordar comigo, ele se abala com muita facilidade. A pessoa hoje adoece com uma extrema, com uma extrema facilidade, porque são vários momentos, são vários aspectos que pode colaborar com isso. Então, hoje, nessa segunda aula, nós vamos trocar algumas ideias sobre isso. Nós vamos falar sobre principalmente processos mentais. Lembrando, pessoal, processos mentais não quer dizer que a pessoa é um doente mental, tá bom? Como nós falamos ontem, que as pessoas antigamente misturavam que que a psicologia, a psicanálise, a, essas pessoas eram basicamente para cuidar das pessoas, cuidar de doidos. E hoje nós vemos que não é isso.
quem aqui, praticamente quase todas as famílias, eu creio que aqui, já teve algum membro da família que já foi acompanhado por um especialista dessa área. Então, quando nós falamos sobre processos da psicologia, nós vamos falar de alguns processos mentais. Aonde nós vamos citar hoje, pessoal, 8 aspectos muito importantes. A percepção, a aprendizagem, a linguagem, a parte de pensamentos, a parte de atenção, memória, motivação e emocional. Vocês vão perceber, quem lê o material, quem está vendo agora, que quase tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia, não tem? Quem quiser falar alguma coisa? Sim, tem. Tudo a ver. Tudo a ver. Por exemplo, quem aqui trabalha numa empresa, tem essa parte motivacional da empresa. Quando a gente quer. Nós vamos citar um por um na aula de hoje. A parte emocional, quando nós nos abalamos com uma facilidade incrível. Dependendo de uma palavra, uma forma de conversa, parece que o mundo desaba. Quem já viu aquele ditado? Dependendo da palavra, dói mais que um murro, mais que um tapa. Já passei várias vezes lá no meu serviço, que cheguei até a chorar por conta de certas palavras que falam assim, sem... não, eu não falei porque eu quis, saiu. Eu disse, não, mas tem palavras que a gente não pode falar, a gente tem palavras que machucam mais do que um murro. É isso que em todos os aspectos a gente tem que nos policiarmos. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, antes de iniciarmos aos 8 tópicos, ok? Pessoal, quem levantar a mão aí, pode entrar na conversa, tranquilo, tá bom? Eu não estou conseguindo visualizar vocês, tá bom? Pode entrar. Professor, normal, pode falar. Geralmente esse negócio de palavras doem mais do que um murro, a gente escuta muito quando a gente pensa muito nisso quando a gente é criança ou quando a gente é adolescente, que os pais vêm falar com a gente. Eu lembro de quando eu era adolescente, eu falava, muitas vezes eu prefiro que a minha mãe me bata do que ela converse comigo, porque ela usa palavras que machucam mais do que quando ela me bate ou alguma coisa do tipo. Essa fala foi tão importante. Hoje, os jovens de hoje não têm como é que eu vou explicar? Eles não têm essa profundidade como era há 30 anos atrás, mais ou menos. Quantas vezes quem é da década de 80 aí, por exemplo, falava assim, só pelo olhar eu sabia que eu ia ter um problema em casa. Não precisava nem apanhar, só pelo olhar. Eu passei muito isso. Os meus pais eram assim e eu ajo assim com os meus filhos também. Aonde chega, só a maneira de eu olhar, eles sabem. Muitas pessoas nem apanhavam dos pais. Porém, só pelo olhar, já sabia que tem algo errado. Que você estava complicado na hora que chegasse em casa. Então, era algo muito... que hoje em dia não acontece, né? Hoje em dia você fala de novo. Aí, dependendo do que você faz, aí você fala assim, nossa, você fez isso com a pessoa, você não pode fazer isso mais, tal. Ou seja, hoje em dia você pensa 10 vezes de bater numa pessoa, brigar com uma pessoa, e muitas vezes tem as consequências futuras, né? Quando a gente era criança, principalmente quem já passou aí dos 30, né? Se a mãe ou o pai falasse assim, quando chegar em casa a gente conversa. Você podia ter certeza que de alguma forma alguma coisa ia acontecer. Ia ter uma conversa ou ia ter qualquer coisa. Hoje em dia,
eu tiro por mim mesma. Às vezes eu falo, quando eu chegar em casa, a gente conversa. E aí eu chego em casa e aí acontecem outras coisas e aquela conversa acaba nem acontecendo, deixando por isso mesmo. Nem volta, né? Nem volta, é isso mesmo. Então, pessoal, quando nós falamos sobre essa parte aí, olha essa parte aqui. Embora mantenha a sua independência terminológica, muitos deles não poderiam existir sem os outros. Então, é melhor entender essa distinção como se fosse uma classificação. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro até o oitavo. Ou também como se fosse um roteiro de um filme, ou se fosse como fosse um roteiro de um trabalho, de uma atividade, ou seja, os 8 itens que nós vamos falar, eles vão ser sequência da outra parte. Professor, Pode falar. como foi já falado aí, no início, na área onde eu estou atuando hoje, na área operacional, eu tive muita dificuldade, exatamente nessa área de ser chamada a atenção, porque a nossa comunicação é totalmente via rádio. Uhum. Então, todos copiam, né? Todos copiam. Os que estão ali na operação e os que estão chegando, nos motoristas de terceiro, a manutenção que chega para atuar na nossa área. Então, assim, não é um canal fechado para nós. Pessoas que estão fora da operação, quando chega na nossa área, já começa a participar daquele canal lá do Via Rádio. Então, eu tive muita dificuldade no início, Uhum. porque eu era totalmente leiga na operação e eu fui diversas vezes chamada a atenção no rádio, então todos copiavam. E isso criou um bloqueio muito grande, porque eu ficava com vergonha, eu começava a chorar. Uhum. Então eu procurei ajuda na internet mesmo, Uhum. de como lidar com esse tipo de situação. E eu fui trabalhando isso em mim. É, que eu sabia que poderia me chamar a atenção ali. Então, todas as vezes que eu era chamada a atenção, que eu passava vergonha, eu comecei a pegar aquele fato de constrangimento, eu começava a trabalhar, eu chegava em casa, eu buscava estudar na internet, para quando fosse no dia seguinte, eu estar ali apta e converter aquela situação de constrangimento em êxodo. Certo. Pessoal, E esse é um dos motivos assim que eu estou no curso, Uhum. buscando um pouco mais Melhorias, né? isso. Pessoal, quando fala aí que copia, ela está falando que todo mundo escutava ou as felicitações ou as broncas mesmo, né? Ou seja, não era algo apenas entre chefia e funcionário. Ou seja, era algo que todos participavam. Ou querendo ou não querendo, né? Pois é, eu também já trabalhei em usina, tendo laboratório, e quando ia passar o que dava nas análises, todo mundo estava escutando. Se você errasse, depois, assim, geralmente eles não chamavam atenção pelo rádio, porque assim, tinha uma conversa, eles iam até lá o laboratório e conversavam com a gente, né, se tivesse alguma coisa de errado. Mas é bastante chato, assim, você errar e ele chamar a atenção, sabe que todo mundo está ouvindo. Muito ruim. Uma coisa igual, por exemplo, eu como educador, eu não gosto muito de chamar a atenção de um aluno de qualquer curso, qualquer série que eu leciono, eu não gosto de expor a pessoa. Então, eu me policio muito sobre isso. Eu já tenho já quase 25 anos de sala de aula. Lá no trabalho, o supervisor, ele tem essa mania. Assim, ele acontece alguma coisa e aí ele vai lá na frente de todo mundo e chama a sua atenção. É uma coisa que é muito errada, Muito porque errado. se se eu errei, ele tem que chegar para mim e conversar só comigo, não chegar na frente de todo mundo ou se não jogar lá no grupo, porque tem um grupo.
aí joga lá no grupo para todo mundo ouvir. Eu acho isso muito errado. Isso é uma falta de educação, sei lá. É muito ruim mesmo. Então, Fábio, pode falar. essa questão de chamar a atenção, igual ela citou aí, vai muito da tonalidade, a forma que você vai chamar a atenção. Eu acredito assim que chamar a atenção seria quando você tem um colaborador, ele sabe exercer sua função e ele não está exercendo para causar alguma coisa ali que está em arisco com o gestor, com a liderança. Eu acho que quando a gente chega no ambiente e a gente não sabe da operação, sabe do sistema, eu acho que não seria a forma de chamar a atenção, mas de instruir. Saber Não, falar, saber se posicionar como um gestor educador e um gestor que sabe exercer bem sua função sem causar constrangimento. sem criar E conflitos, também, né? e também uma coisa que deixa muito a desejar não é só a parte de quem está gerindo pessoas, mas a parte das pessoas também que estão sob gestão. A gente ainda tem muitos colegas de trabalho com mentalidade muito infantil, que está no mesmo barco, do mesmo lado que a gente, ao invés de incentivar, de não fazer chacota, pelo contrário, eles te põem mais para baixo ainda. Pois é, verdade. Vocês concordam comigo que tudo que vocês falaram até agora é uma percepção? Pelo pouco que eu li, né, que eu já vivei o material, já era tarde. Mas aí, assim, pelo pouco que eu li, sim. Ó, é a responsável por organizar e dar significado a qualquer estímulo sensorial. Conhecer o ambiente aonde movemos e interagimos com ele. Alcançar adaptações eficientes. Igual foi falado aí sobre procurar a internet para ver a melhor forma de trabalho. Ou seja, teve a percepção que precisava fazer uma melhoria, precisava se qualificar, precisava se entender o seu trabalho para poder o quê? Primeiramente, virar destaque, né? E segundo, evitar uma bronca. Porque uma coisa que eu olho, que eu prezo muito, eu corro de uma bronca. Então, eu gosto sempre de entregar as minhas informações, os meus diários, no meu caso, como professor, diários, planejamentos, todos prontos para correr, evitar um problema de ter uma reunião com coordenação e direção. Então, é essa parte. Então, ele refere-se a a capacidade de captar o estímulo de meio de processamento de informações. Tudo isso que vocês falaram agora, esses depoimentos de vocês. Aí, pessoal, que vem o segundo, a aprendizagem. Note que a aprendizagem, ele é o complemento do primeiro. Por quê? Na hora que vocês viram as dificuldades que vocês estavam alcançando no trabalho, as queixas que vocês estavam tendo pela hierarquia da empresa, as broncas, as cobranças de grupo interno, aonde você vai procurar fazer o quê? Uma aprendizagem. Conhecer melhor o seu trabalho, conhecer melhor as suas ferramentas de aprendizagem. Igual, por exemplo, eu estava atrás, foi ontem de ontem, estava conversando com o pessoal que nós não tínhamos aulas online esse ano. A gente não teve aulas online esse ano. Então é a primeira turma que eu estou ministrando no ano de 2024. Eu tenho 3 anos de Cotec, né? Eu estou desde 2021 lá. E sempre fui um dos professores com mais turmas online que administrava os cursos. Então, esse ano 2024, eu não tive nenhuma turma, essa é a primeira desse ano, porque não ia ter online, acabou voltando atrás.
Até eu brinco, né? Fala, continuo ou não continuo? Porque, como eu falei para vocês inicialmente, vocês estão aí na cidade de Santa Helena, Rio Verde, cidade em volta aí da região. Eu, por exemplo, eu estou falando de Goiânia. Então, eu particularmente não tenho como ir para Santa Helena ministrar aula. Então, eu fiquei esse tempo todo ocioso. Então, o que acontece? Ah, boa parte dos professores, eles têm medo desse formato de aula, aulas online, medo de montar um material. Vocês aí já teve aulas online com outros professores, já não tiveram? Por exemplo, particularmente, uma coisa que eu prezo muito nas minhas aulas, o material de apresentação. Eu gosto de slides não muito cheios, não com muitas informações e de fácil leitura. Quantas vezes vocês já pegaram, já assistiram que tinha um slide totalmente desconfigurado, totalmente cheio de linhas e difícil de entendimento? Já aconteceu com vocês, pessoal? Sim, já aconteceu. Eu, particularmente, eu prezo muito. Pô. Não é que eles falam, que o Cotex, Luiz Humberto Ministro, fala assim, não, o seu slide não pode ser carregado. É um estilo meu. É minha forma de pensamento, minha forma de trabalho. Então, algo que o aluno possa baixar esse material, possa utilizar. Mas sempre o meu material foi bom? Não. Eu fui criando o quê, pessoal? Aprendizagem. Eu fui procurando algo, conhecer melhor. Igual alguns de vocês, pesquisando na internet, assistindo aulas no YouTube, vendo outras pessoas fazendo serviço, olhando o conhecimento dos outros, vendo essas suas habilidades, a parte comportamental do local de trabalho de vocês e vendo, acima de tudo, não sei se vocês vão concordar comigo, aonde você pode ser mais útil. Uma coisa que eu sempre tento ser, não ser mais um, ser o número um. Eu vou ser o melhor professor? Não. Eu vou ser sempre um homenageado? Não. Mas eu sempre vou me espelhar no melhor. Isso é uma forma de aprendizagem. Vocês têm que se espelhar na empresa que vocês trabalham sempre naquele que destaca mais. Não para puxar o tapete dele, para ser melhor que ele, mas para ver o que você não está fazendo correto e o que você falta para chegar ao topo. Concorda comigo? Sim. Então, esse é sempre o meu lema. Então, o estudo da aprendizagem é criado, é uma das partes do ramo da psicologia, né? Relacionado com comportamental, a parte comportamental, onde nós vamos ver teorias de funcionamentos, formas de trabalho, formas de se adaptar melhor para o ambiente. Então, isso é criar uma aprendizagem, tanto profissional, tanto pessoal. Outro ponto, olha para vocês dele, eu nem falei e não sei quem é que falou aí agora, pouca hora, falou assim, a forma de expressar ou de cobrar é uma forma de linguagem. A forma de comunicação com as pessoas, ele pode trazer você como um aliado ou te trazer como vilão. Por exemplo, igual vocês falaram aí, o supervisor deu bronca na frente de todo mundo, foi bruto, foi ignorante. Não é assim que você consegue fazer aquela pessoa melhorar,
aquela pessoa se transformar. Quando você cobra de forma hostil uma pessoa, você está fazendo a pessoa não ter respeito por você, e sim a pessoa ter medo de você. Ah, se eu fazer algo errado, ele vai me demitir. Se eu questionar algo, vai me demitir. Isso traz uma complexidade de tratamento entre você e o seu superior. Alguém quer comentar? Pessoal, quem quiser comentar, é só levantar, não precisa levantar a mão não, pode entrar no bate-papo aí, entrar na conversa. Estou vendo algumas mãos levantadas, mas eu não consigo ver quem é. Então vamos continuar então. Então, olhe essa fala. A linguagem reflete a capacidade de pensamento. Então, se uma pessoa tiver um transtorno de pensamento, sua linguagem poderá ser prejudicada. Junto ao processo cognitivo é que a linguagem se desenvolve e as habilidades das funções mentais são crescentes, assim os recursos linguísticos também serão. Por fim, a utilidade desse processo é dada pela necessidade de manter relacionamento social complexo que permite sobreviver em um ambiente hostil. Pessoal, todos vocês já foram estudantes de Fundamental 1, Fundamental 2, certo? Pergunta para vocês. Todos vocês têm alguma dificuldade em uma disciplina, uma matéria. Ah, eu tenho dificuldade em falar o português correto. Eu tenho dificuldade na matemática. Gente, eu nem sei aonde fica Goiânia, que é geografia. Por exemplo, a cidade de vocês já teve um nome antes. Vocês lembram qual que é o nome da cidade? Nós temos cidades em Goiás que o apelido dele é Biscoito Duro, que é Hidrolândia. Nós temos cidades que chamamos de Vila Boa, que é a cidade de Goiás. Tem cidade que tem cada nome estranho. Isso é história. Todos vocês têm alguma dificuldade em alguma coisa. Todos nós temos alguma dificuldade em alguma coisa. Agora, você acham que essa dificuldade que vocês criaram, essa dificuldade que vocês tiveram ao longo da vida, teve algum problema, alguma ruptura na fase de vocês como criança? Professor, não entendi a parte como criança. Falhou um pouco aqui para mim. Vou mudar um pouquinho. Por exemplo, quem aí detesta matemática? Pode falar. Eu. Eu quem? Eu também. Fala os nomes. Cristina. Beleza. Por quê? Você já pensou o porquê que você não gosta de matemática? Você já refletiu sobre isso? Nunca havia refletido. Mas você falando agora, eu acho que é porque requer muita disciplina. Posso te contar o motivo? Pode. Eu já fiz esse estudo. Até já tive problemas já com escola, assim, não é problemas, a minha forma de pensamento, eles não concordaram. Vocês sabiam que de cada 10 pedagogos, o que são pedagogos? Professores do infantil e do Fundi 1, que é o Fundamental 1.
Vocês sabiam que de cada 10 professores, 8 detestam matemática? Sim, professor. E principalmente quando vai ensinar a matemática. Por quê? Porque todas as outras disciplinas é com aquele amor, dedicação, mas quando faz agora, muda até o tom de voz. Agora vai ser aula de matemática. Aí todo mundo já começa a ficar com medo, porque até o tom de voz do professor muda. Vocês concordam comigo que quando é criança, ou a maioria dos conteúdos é leitura? Concorda comigo? Português você aprende lendo. Geografia você aprende lendo. História você aprende lendo. Matemática você não aprende lendo. Você aprende quando? Como? Praticando. Praticando. Então a matemática já é diferente já disso. Ou seja, é a única área que você não aprende. Na verdade, são as duas áreas hoje que você não aprende lendo, só lendo. Matemática e a parte da tecnologia. Eu até gostava de matemática, até eles enfiar as letras lá e eu parei. Beleza. Por quê? Sabe por quê? Primeiramente, eu fiz esse estudo aonde que de cada 10, 8 não gostam de matemática. Não estou criticando os pedagogos, mas todos vão fazer matemática, vão fazer pedagogia, eles correm na matéria que fala menos de matemática possível. E a pedagogia fala pouco de matemática. Então, o pedagogo, não sei se alguém de vocês é pedagogo aí, pedagoga, ou já foi, ou pensa em ser, tem que planejar as aulas. E o pedagogo, quando vai montar as aulas de português, história, geografia, que antigamente história era estudos sociais, junto com ciência, aí as ciências, mudou tudo, o formato, quem é dos anos 80 mudou drasticamente tudo, percebe que o professor, ele está te dando aula e muitas das vezes ele está com um livro na mão e está com um livro na mão lendo para você. E a matemática não tem como fazer isso. Aí o que acontece? Como o pedagogo tem que planejar aulas de ciências, geografia, história, língua portuguesa, matemática, ensino religioso, ele copia e escreve. O pedagogo ele não pratica matemática. Ele não pratica o conteúdo que ele vai ministrar. E algumas vezes, alguns professores ensinam de forma errada. Aí a hora que vocês falam que quando aparecem as letras, aí vocês se confundem. O que o português está fazendo com a matemática? Então, é algo que eu, por exemplo, se um dia eu chegasse a ser um ministro, um secretário de educação, língua portuguesa e matemática teria que começar a partir do 2º, 3º ano. Vocês iam ver isso. A educação seria outra. Teria 2 professores de área da matemática e da língua portuguesa, para ensinar os pequenininhos. O pedagogo ficaria com as outras disciplinas, porque ele não precisaria... porque hoje, quais são as duas partes vertentes da educação? Não é a língua portuguesa e a matemática? Antigamente, nos anos 80, 90, era assim, matemática. Arme, efetua, responda, calcule. Joãozinho comprou 3 maçãs, deu 2 maçãs, quanto tem? Hoje não. Quem fez prova no Enem nos últimos 5 anos? Alguém fez? Se sim, fala nome. Vários, né? Beleza. Então, o que acontece? Quem fez prova do Enem nos últimos anos, viu que lá não está lá. Questão 1 a 10, matemática.
11 a 15 geografia. Não tem isso mais. Eles são misturados às perguntas. Uma questão de matemática que tenha geografia junto, que tenha história junto e vice-versa. Algum questionamento? Desse jeito aí mesmo, professor, que é a Priscila. É aquela velha questão. Joãozinho tinha 10 laranjas e assim vai. Não existe mais. Existe lá no Fundo 1, no segundo aninho, no terceiro aninho. Então, é a hora que o aluno aprende de um jeito a matemática e depois ele vai se complicando. Igual uma expressão numérica. A maioria das pessoas responde uma expressão numérica de qualquer jeito. Só que tem a forma correta. Tem as leis. Então, se você seguir uma lei errada, o que aconteceu? A conta ficou errada. Ela tem forma única de resolver. Então, é isso que eu sempre converso. Sempre já conversei com alguns diretores, com coordenadores e fiz esse questionamento. Então, se eu fosse hoje um secretário de educação, um ministro, eu mudaria drasticamente essa parte. Note que eu acabei falando o quarto item, que é pensamento. Eu falei o meu pensamento de como eu poderia transformar uma informação. Que informação que eu poderia transformar? A educação. Concorda comigo? Sim. Uma coisa que, por exemplo, escolas aceitam o aluno fazer uma prova usando calculadora. No Enem é permitido calculadora? Não, né? Não é permitido. Como é que você permite um aluno de ensino médio usar calculadora se na hora lá do vamos ver, né, que é a prova do Enem, não consegue fazer porque não tem calculadora? Pois é, que tem que ensinar em sala de aula para quando você chegar lá no Enem estar preparado, né? Isso mesmo. Então, foi a forma de pensamento que eu acabei de falando de uma outra coisa que é relacionado a isso. Capacidade de compreender, formar conceitos e organizá-lo. Foi tudo que eu acabei de falar sobre a educação. Então, mudei em palavras diferentes, falei de um assunto totalmente diferente, mas relacionado com esse pensamento. Atenção. É a forma que nós vamos processar essa informação. Como eu já falei, eu tenho certeza que, de acordo com o que nós estamos conversando, pessoal, quem não leu o texto, na hora que for ler, vai entender tudo. Por quê? Falamos de vários aspectos: comportamental, de trabalho, de mudanças de uma educação, que nós sabemos que uma educação, mesmo, por exemplo, Goiás sendo o número 1 do Brasil do IDEB, está longe de ser uma educação boa. Então, é algo que essa atenção, essa forma de processar as informações, ele traz aqui para nós. Criar uma determinada forma de pensar, de raciocinar. A atenção é o processo encarregado de concentrar nossos recursos em uma série de estímulos e ignorar o restante. Quantas vezes vocês, olha essa fala, a pessoa fala 10 coisas para vocês só gravou uma coisa, só prestou atenção em uma coisa. Aí a pessoa fala assim: nossa, eu falei tanta coisa, você só pensou, você só gravou isso? Já não aconteceu com vocês isso? Sim, porque às vezes sempre tem alguma coisa que chama mais a atenção da gente, né? Isso mesmo. A sua atenção
foi chamado em aquele aspecto. Quantas vezes acontece assim? Eu falei isso. Eu já falei isso várias vezes. Ah, mas fala de novo. Aí você vai falar assim, nossa, isso não te chama atenção, porque você não consegue gravar essa informação na sua cabeça. Sempre perguntando a mesma coisa. Você não foca, você não está focado, a sua mente não está pensando nisso. Isso ocorre porque nós recebemos uma grande quantidade de estímulo que não podemos atender ao mesmo tempo. Uma coisa é bem clara. Se nós não estivéssemos conversando, trocando ideia com vocês, pessoal, e você falasse assim, leia o material e nós vamos fazer vocês vão falar para mim o que vocês entenderam. Vocês não vão falar nem 30% que vocês leram. Porque a nossa mente, a nossa forma de interação, ele enxerga no máximo 30% do que nós lemos. Ok? Aí vem a memória. Tá vendo, pessoal? Tudo é uma sequência. Quando você pega atenção, essa atenção, tudo que você grava, ele vai para a memória. Ou seja, ele vai registrar tudo, ele vai fazer a manutenção e o quê? Lembra? Ah, mesmo, você falou isso. Por quê? Aquele assunto ficou gravado. Ou seja, ele faz parte da sua memória. Tanto a curto, médio ou longo prazo. Alguém quer falar alguma coisa? Aí, pessoal, a memória ela é dividida em 3 processos: a codificação, armazenamento e a reprodução. Pessoal, você não lembra um computador? Olhando um computador, a codificação é o processo de entrada. É quando você digita alguma coisa e aparece na tela do computador. Você está digitando um texto, você está montando um texto, você está o quê? Codificando aquela informação. Aí você vai salvar, você vai armazenar no disco rígido do computador, aonde ele vai ficar gravado. Ou seja, você vai ter aquela lembrança daquela informação. Quantas vezes já aconteceu com vocês, que vocês, já aconteceu alguma coisa na vida de vocês, você fala assim, nossa, eu já sonhei com isso. Já aconteceu com vocês? Verdade. Acontece situações assim, nossa, parece que eu já vivi isso em algum momento. Sabe por quê? Quando você está dormindo, o seu cérebro não descansa. Ele está processando. Quantas vezes de noite você sonha? Ele está processando. Ele está executando alguma coisa. Então, Professor, às vezes acontece a gente não sonhar, é por causa do cansaço que está muito acumulado ou algo assim. não entendi. Às vezes acontece a gente não sonhar. Isso é porque o cérebro está muito cansado, algo assim? Muitas vezes é o cansaço, né? O cansaço, ele não é que ele apaga a pessoa, ele deixa a pessoa stand-by, né? Uhum. A pessoa fica em stand-by, fica como se fosse uma televisão que não está ligada, mas você vê que a luzinha tá lá, tá acesa. Então É verdade. isso, quer dizer, Uhum. é que é tal do sono leve. É. Então a pessoa está em stand-by. Eu, A pessoa não entrou naquele tal muito do bom. sono profundo. Uhum. Ultimamente eu estou passando por isso. Aí, pessoal, vem a parte motivacional. Então, é algo que todos nós temos que ter no nosso dia a dia de trabalho. Quando nós temos motivação e nós temos emoção,
Então, eu passei esses dois aqui. O que acontece? Todos nós, eu até falo uma pessoa, todos nós temos sonhos. Todos nós temos uma meta. Todos nós temos algo que nós buscamos. Então, essas informações têm a ver com o quê? Com a parte motivacional e com as emoções. Então, esses dois ambientes são totalmente ligados. Igual eu falo muitas vezes para as pessoas, quando você não tem mais sonho, quando você não tem mais motivação, a sua vida não tem mais sentido. Você não tem mais nenhum ideal. Ok? Alguém quer comentar? Faz bastante sentido essa questão aí de motivação e sentido para sonhar. Eu passei a me posicionar e ir atrás desse meu sonho de atuar na área onde eu estou hoje, depois de um ocorrido. Minha mãe, ela suicidou. Enquanto você fala, só um segundo só. Aqui no chat, me faz um favor, pessoal. Escreve para mim o nome de vocês no chat. Tá bom? Todo mundo põe o nome de vocês aqui no chat para eu poder fazer chamada, tá bom? Porque o meu aplicativo ele não tá salvando o histórico. Só para eu poder depois fazer a anotação. Pessoal, tá faltando, antes de finalizarmos aqui a fala, faltam 3 minutos. 4 minutos, na verdade. Eu vou mandar no grupo o link da chamada, tá bom? Eu não vou mandar aqui. Eu vou mandar no grupo o link da chamada. Como são 3 perguntas fáceis, 9 e 10 nós vamos retornar. No máximo uns 20 minutos, tá bom, pessoal? Uns 20 minutos só. Continua a sua fala. E aí a minha mãe, ela suicidou. E aí foi uma chave que virou. Eu falei assim, o que que eu estou fazendo? O que que eu estou fazendo da minha vida e o que que eu vou deixar em memória para os meus filhos? E aí eu tomei partida de ir atrás dos meus sonhos, porque aí foi nesse momento que eu vi o quão valioso era a vida para a gente estar desperdiçando com desculpas para não ir atrás daquilo que a gente sempre sonhou. Uhum, isso mesmo. Nós temos que procurar os nossos ideais. Deixa eu só printar aqui uma tela aqui, porque vai que dá algum problema. Deixa eu organizar aqui. Alguém mais, pessoal, quer comentar alguma coisa? Faltam 2 minutos. Pessoal, o que vocês acharam inicialmente desse nosso segundo momento? Gostei muito de ontem, a primeira aula, e hoje melhor que ontem. Ontem eu passei Gostando bastante. ontem eu passei uns problemas ontem. O meu fone de ouvido estragou. Eu estava em um outro ambiente, estava na escola. Então isso atrapalhou um pouquinho. Hoje, material mais pronto, melhor material para a aula de vocês. Então, pessoal, falta menos de 2 minutos. Lembrando um outro aspecto muito importante. Amanhã, às 18 horas, eu vou liberar o material da aula 3. Certo? Vocês vão estudar. Amanhã, às 19h30, que é o horário da nossa aula, eu vou liberar a atividade de vocês, que é uma atividade avaliativa. Tá bom? Então, nós não temos aula ao vivo amanhã. A terceira aula, como eu vou falar para vocês, e a 8ª aula, ela será atividade avaliativa. Então, eu vou elaborar as perguntas ainda hoje, e vocês vão estar respondendo ela. Tá bom? Tá acabando a nossa aula. 9h10 eu retorno com vocês. Tá bom? São 3 perguntas bem fáceis. Então, até daqui a um pouco, pessoal.